Revelado, milionário captura momento emocionante entre faxineira e seu filho na cadeira de rodas. Era uma tarde ensolarada em São Gonçalo, e o parque estava repleto de risadas e correria. Zélia, uma mulher de 40 anos, olhava com carinho para seu filho Lucas, que aos 10 anos, via a vida passar de maneira diferente. A cadeira de rodas era um constante lembrete das limitações impostas por um acidente que alterou tudo. Mas Zélia, com seu coração vibrante de amor, não deixava o desânimo tomar conta. Vai, meu amor, olha as crianças, vamos brincar também, dizia, tentando incentivar Lucas a aproveitar o momento. O sorriso dela era uma luz no meio da luta, uma força que pulsava em cada palavra. Mas Lucas apenas olhava com um brilho triste nos olhos, observando os outros meninos correrem, jogarem bola, enquanto ele se sentia preso a uma realidade dolorosa. Zélia se agachou na frente do filho, e com um gesto carinhoso tocou seu rosto. Meu amor, só precisamos achar nosso jeito de nos divertir. Você é especial, e isso não muda. Enquanto isso, o parque vibrava, mas a alegria parecia distante para Lucas. O coração de Zélia apertava ao perceber que cada risada ao redor era como uma flecha que atingia diretamente sua esperança de ver Lucas correr livre, como qualquer criança. Fernando, o milionário desiludido, passava perto do parque, buscando algo que preenchesse o vazio de sua vida cheia de ostentação. Quando seus olhos caíram sobre Zélia e Lucas, o mundo ao redor desapareceu. A força de Zélia cativou Fernando como um imã, e ele ficou parado, absorto na cena. Ele nunca havia testemunhado um amor tão puro. Na dúvida entre se aproximar ou não, sentiu um chamado profundo. Movido por essa força inexplicável, decidiu que precisava ajudar de alguma forma, mas logo se viu em meio a um dilema. Como poderia se impor perante seus amigos da alta sociedade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, Fernando voltou ao parque observando Zélia e Lucas, cada vez mais impressionado com a resiliência deles. Ele queria se aproximar, mas a pressão de seu círculo social começava a sufocá-lo. Nos eventos da elite, ele ouvia comentários cortantes sobre sua atenção à mulher pobre, uma faxineira. O que você quer com ela? Ecoava na mente dele. Essa luta interna de Fernando só aumentava. O amor e o respeito que sentia por Zélia o faziam questionar suas escolhas de vida, criando uma fissura em sua alma de privilegiado. A tensão atingiu o ápice numa festa de gala, quando seus amigos o confrontaram abertamente. Fernando balançava entre o desejo de ajudar Zélia e Lucas e a necessidade de se conformar às expectativas da sua casta. O clímax embrenhou-se numa relação complexa, marcada por preconceitos e dilemas sociais. Enquanto isso, Zélia recebia uma surpresa, um convite para um evento comunitário que prometia dar visibilidade à sua força e resiliência frente às dificuldades. À medida que o dia se aproximava, Zélia se sentia ansiosa, e o coração de Fernando pulsava em um ritmo acelerado, entrelaçando suas histórias de forma misteriosa. O que o futuro poderia reservar para eles? Conseguiriam encontrar um caminho juntos, desafiando as normas que os separavam? Zélia acordou naquela manhã com um nó na garganta. O convite para o evento comunitário estava em cima da mesa, reluzindo como uma promessa de novas possibilidades. Ela queria que Lucas se sentisse especial, queria mostrar ao mundo a força que tinham dentro de si, mesmo diante das adversidades. Quando ela olhou para o filho, ainda dormindo em seu quarto, uma onda de amor e proteção inundou seu coração. Hoje será nosso dia, pensou. Após arrumar a casa e preparar o café da manhã, Zélia se sentou ao lado de Lucas, tentando despertar seu ânimo. Bom dia, meu amor. Tem uma coisa incrível acontecendo hoje. Vamos nos preparar para o evento e mostrar o quão especiais somos. Lucas abriu os olhos lentamente, confuso. Mãe, e se não for divertido? E se eu não puder aproveitar como as outras crianças? Era como se cada palavra de Lucas fosse uma flecha que atingia a vulnerabilidade de Zélia. Ela tomou um ar profundo, e com um sorriso esperançoso respondeu, vamos encontrar um jeito de fazer valer a pena. O que importa é estarmos juntos e nos divertirmos à nossa maneira. Enquanto isso, Fernando se debatia em sua mente. O evento se aproximava e quanto mais pensava em Zélia e Lucas, mais sentia que precisava ajudá-los.
Ele sabia que estava passando um risco imenso ao se colocar em sua órbita, mas a inquietação dentro dele só aumentava. E se meu círculo não aceitar? E se eu me expor demais? A força inexplicável que o atraía para Zélia era algo com que ele não conseguia lidar facilmente. Ele decidiu que se fosse se arriscar, que fosse com coragem. Quando a tarde chegou e o evento começou, o parque estava tomado por risadas e música animada. Zélia empurrou Lucas em sua cadeira de rodas, e o sorriso que se formou no rosto dele trouxe um alívio à tensão que tinha se acumulado nela. Durante a caminhada até o palco, ela sentiu a energia vibrante ao redor, uma mistura de esperança e entusiasmo. Ao se aproximarem, foram recebidos por olhares acolhedores, e ela percebeu que aquele era um lugar seguro para expor suas lutas e suas conquistas. Fernando apareceu no evento inesperadamente, seu coração acelerado, mas os olhos fixos em Zélia. Ele se destacou na multidão, ignorando os olhares desconfiados de amigos que não conseguiam entender por que ele estava ali. Quando suas gazes se cruzaram, houve um momento em que o tempo pareceu parar. Com um gesto tímido, Fernando se aproximou. Oi, Zélia, disse com um sorriso nervoso. Ela sentiu um frio na barriga e ao mesmo tempo uma faísca de esperança. Oi, Fernando. Que surpresa você aqui. O clima era de expectativa. Com a multidão ao fundo, Zélia e Fernando estavam prestes a descobrir o impacto que essa conexão poderia causar em suas vidas. Ao mesmo tempo, Zélia sentia um pequeno fogo de insegurança. Ele está aqui para me ajudar ou apenas por curiosidade? Pensava. Enquanto as apresentações começavam e histórias de superação eram contadas, Zélia notou que seu filho estava mais animado. As palavras dos oradores eram como um sopro à esperança. No fundo, ela acreditava que aquilo poderia ser um novo começo. Fernando sabia que seria um momento de decisão, algo que poderia mudar tudo. Ele se preparava para dar um passo à frente, mas ao mesmo tempo, um receio tomou conta dele. E se eu estiver errado? E se essa aproximação causar mais estragos do que benefícios? Perguntou a si mesmo. E assim, com a música ao fundo e os sorrisos ao seu redor, todos estavam prestes a descobrir se a coragem de Fernando para se aventurar no desconhecido seria suficiente para transformar a vida de Zélia e Lucas para sempre. O evento trazia uma energia mágica, mas a verdadeira mudança estava prestes a acontecer quando algo inesperado irrompeu no horizonte. Zélia estava absorta no momento, quando uma súbita explosão de flashes de câmeras despertou sua atenção. Um homem alto, bem vestido e com um olhar determinado, avançava pela multidão. O burburinho cresceu, e a música pareceu diminuir de volume, enquanto todos se voltavam na direção daquela figura. Era como se uma onda de expectativa passasse por cima de todos ali. Quem é esse? Perguntou Lucas intrigado. Zélia não soube responder, mas uma sensação estranha a preencheu. Ela apertou a mão do filho como se quisesse protegê-lo daquela repentina agitação, mas a curiosidade era mais forte. O homem, com sua câmera profissional na mão, parecia procurar algo ou alguém. Então seus olhos se fixaram em Zélia e Lucas. Ele se aproximou, e a multidão se reorganizou ao seu redor, criando um espaço para que ele conseguisse se aproximar da dupla. Desculpem interromper, mas eu sou Tiago, fotógrafo e jornalista. Estou registrando histórias de superação para um projeto sobre pessoas inspiradoras. Posso tirar uma foto de vocês? Perguntou ele, com uma sinceridade que fez Zélia hesitar. Ela trocou um olhar rápido com Lucas, que parecia cada vez mais curioso e animado. Claro, disse Zélia, ainda um pouco apreensiva. Tiago sorria enquanto se posicionava e ajustava a câmera, como se aquele momento fosse particularmente especial. Olhem um para o outro e sorriam. Pediu ele, e enquanto Zélia virava seu olhar para o filho, Lucas fez uma cara engraçada, a única coisa capaz de arrancar risadas em meio à tensão. O clique da câmera ecoou como um sinal de alívio, e a ansiedade de Zélia começou a dissipar. Essa é uma foto que vai contar uma história muito linda, Tiago comentou, desviando o olhar da câmera e mantendo seu olhar em Zélia. A força entre vocês é palpável, e eu posso sentir que essa conexão é especial. Ela sorriu, sentindo o peso das palavras dele. O que era apenas um momento comum agora se transformava em algo significativo. Lucas, com um sorriso no rosto, acabou se envolvendo completamente na situação, como se estivesse em um palco, recebendo o carinho de todos ao seu redor. Tiago então se virou para a multidão. Temos aqui uma história de amor e superação. Quantas pessoas estão aqui apoiando essa bela conexão? Gritou, e aplausos começaram a ressoar. A emoção tomou conta de Zélia. Ela sempre desejou que as pessoas vissem Lucas além da cadeira de rodas e agora, através das lentes de Tiago, isso começava a acontecer. No entanto, essa nova tensão a deixou um pouco desconcertada. E se isso mudar tudo?
E se as pessoas olharem para nós de uma forma que não queremos? Enquanto os aplausos ecoavam, Fernando se sentiu invadido por um dilema. Ele viu Zélia aplaudindo junto com Lucas, irradiando uma felicidade que parecia contagiante. Mas ao mesmo tempo, o questionamento se intensificava dentro dele: eu realmente posso entrar na vida dela de forma saudável, ou estou me intrometendo em algo que não cabe a mim? A atmosfera no parque se tornava cada vez mais intensa. As interações, as risadas e a luz começaram a dançar em volta deles. Zélia respirou fundo. Era hora de decidir se queria dar um passo adiante e se abrir mais para aquele novo capítulo que começava a se desenhar. Mas antes que pudesse processar tudo, Tiago falou novamente. Quero convidar vocês para serem os protagonistas do meu projeto. O que acham de compartilhar sua história em um vídeo? Perguntou ele. O silêncio pairou no ar, e Zélia sentiu seu coração disparar. Era uma proposta inesperada, uma oportunidade poderosa. Porém, o olhar de Fernando também a pegou e pesou sobre ela. Eu preciso pensar, ela murmurou enquanto a multidão aplaudia e acenava, esperando por uma resposta. O que parecia ser apenas um dia comum agora se tornava um divisor de águas, e a vida de todos ali estava prestes a mudar. Com o coração acelerado, Zélia se perguntou, e se essa fosse a chance que ela e Lucas estavam esperando? E assim, diante de um novo começo, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Zélia sentia as palmas da multidão ecoarem em seu peito. Os aplausos vinham de todos os lados, uma sinfonia de entusiasmo que a envolvia, mas ao mesmo tempo lhe deixava confusa. O olhar de Tiago, firme e persuasivo, parecia derreter qualquer resistência que ela tinha. Mas também havia um peso enorme nesse convite, uma responsabilidade que pesava em sua alma. Lucas sorriu, absorvendo cada instante como se fosse um pequeno tesouro. Ele estava radiante, e isso despertava em Zélia a certeza de que aquela presença repentina poderia transformar tudo. Mas a dúvida persistia, e se a fama que vem com isso trouxer olhares que não nossa alma? A multidão continuava a aplaudir, e Zélia sentiu a necessidade de dar uma resposta. Olhou novamente para Lucas, que tinha os olhos brilhantes, refletindo a alegria que ela desejava para ele. Naquele momento, o coração de Zélia se apertou. Ela sabia que por mais que quisesse proteger o filho, ele também merecia um mundo, cheio de oportunidades e reconhecimento. Lucas, o que você acha? A pergunta escapou de seus lábios antes que ela pensasse bem. O menino, cercado por uma energia incomum, olhou para ela com um sorriso genuíno. Acho que seria incrível, mamãe. Podemos contar nossa história, mostrar que somos fortes. Foi como se um raio de luz tivesse iluminado a decisão. Zélia assentiu lentamente, sua voz tremendo um pouco ao responder. Ok, Tiago. Vamos participar do seu projeto. O fotógrafo sorriu de volta, satisfeito, e a multidão aplaudiu com mais fervor, como se aqueles aplausos fossem um correr de maré, acompanhando a decisão que começava a moldar o futuro de mãe e filho. Fernando, que até então observava do canto, sentiu um misto de alívio e medo. Ele havia desejado que Zélia encontrasse a felicidade e, ao mesmo tempo, temia que a revelação da vida dela para o mundo fosse um risco maior do que uma chance. Um conflito interno tomou conta dele quando, sem pensar, começou a se aproximar. Zélia, ele disse, um pouco hesitante. Ela olhou para ele, notando a fragilidade de sua expressão. Oi, Fernando. Você acha que foi certo eu ter concordado? A insegurança em sua voz era evidente, quase palpável. Eu acho que você e Lucas merecem brilhar, mas é um grande passo. Você tem certeza de que quer isso? A preocupação nas palavras dele era genuína, e Zélia notou como ele se importava. Sim, eu quero. Mas, e se tudo der errado? O receio dela surgiu como uma sombra, aproximando-se com a ameaça de fornecer dúvidas incomodas. Eu estarei aqui, Zélia. Sempre estarei, Fernando a assegurou sinceramente. Esse momento de clareza entre eles trouxe um pouco de conforto, mas a questão de como intervir na vida dela ainda martelava na cabeça dele. Enquanto isso, a chuva de aplausos começou a dissipar, mas o sentimento de euforia ainda estava no ar. Cada risada, cada olhar admirado, trazia a sensação de que um novo caminho estava se desenhando. Tiago, por sua vez, já se preparava para pegar a câmera novamente. Perfeito! Agora precisamos falar sobre o próximo passo. A animação dele era quase contagiante, e Zélia se viu sendo puxada para um novo ritmo, um olhar mais otimista sobre a vida. Mas uma pergunta inquietante persistia: estarei pronta para isso? E quando Tiago começou a explicar os detalhes do projeto, a imagem do futuro se tornava mais vívida. Mas antes que ela pudesse se deixar levar, outro clique de câmera ecoou quando um jovem passou correndo, quase esbarrando em Fernando, atropelando o momento.
Desculpa, gritou o rapaz, enquanto os olhares se desviavam, interruptores da energia naquele instante. A troca de olhares entre Zélia e Fernando significou muito mais que palavras. No fundo, Zélia sentiu que tudo poderia mudar a qualquer momento. Seu coração pulsava desenfreadamente. E na próxima curva da vida, o que mais poderia surpreendê-la? O dia estava apenas começando, e o que viria em seguida deixava todos no parque ansiosos. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o parque, e a vibração do momento começou a diminuir. Zélia olhou ao redor e viu as pessoas ainda maravilhadas, mas ele sabia que esse encantamento teria um preço. Tiago, com a câmera nas mãos, parecia impaciente para dar início à primeira sessão de fotos. Ele olhava para Zélia e Lucas, como um maestro que sabia que uma sinfonia memorável estava prestes a começar. Vamos, pessoal! Precisamos capturar a essência de vocês. Ele instigou sua animação quase contagiante. Zélia respirou fundo, tentando unir suas emoções enquanto ajustava Lucas na cadeira de rodas, uma extensão tão íntima dele quanto suas próprias mãos. Olha, meu filho, vamos mostrar ao mundo como somos incríveis. A empolgação na voz dela ecoava a esperança que agora crescia dentro de seu coração. Lucas sorriu, como se soubesse que o dia não se resumia a um simples evento, mas a algo que poderia mudar suas vidas. O primeiro clique da câmera fez o mundo parecer mais nítido. Zélia observava o entusiasmo de Lucas nas poses e as risadas levemente nervosas que se seguiam. Ela começou a se soltar, deixando para trás as dúvidas que a acompanharam até aquele momento. A cada clique a tensão dissipava-se, e mesmo a presença de Fernando não parecia tão opressiva. Ele assistia admirado e preocupado ao mesmo tempo, como um pai que observa o crescimento de um filho. Mais uma. Agora juntos. Tiago pediu, fazendo com que Zélia e Lucas se unissem. O garoto colocou o braço em volta da mãe e ambos olharam para a câmera sorrindo. Zélia sentiu um misto de liberdade e vulnerabilidade. Era o tipo de entrega que passa pela alma, um recorte de amor que ela sempre quis proporcionar ao filho. Mas assim como um filme que avança à velocidade da luz, a sensação de felicidade foi interrompida por um murmúrio crescente que começava a se espalhar pela multidão. Zélia notou pessoas sussurrando, apontando na direção de algo que se aproximava. A expressão no rosto de Fernando mudou, ficando mais solene. O centro das atenções parecia mudar, e Zélia sentiu um frio na barriga. De repente, um grupo de jovens vestindo camisetas com dizeres provocativos surgiu do fundo do parque. Eram cercados por câmeras e dispositivos de gravação, e logo se tornaram o foco do evento. Olha só quem chegou! O influenciador que mais bomba por aqui! Alguém gritou, fazendo os olhos de todos se voltarem para eles. Tiago, que estava capturando aqueles momentos, congelou sua câmera. Zélia, vamos lá! Isso pode ser fantástico para a gente. Ele puxou Zélia pelo braço, mas ela hesitou. O brilho da fama era fascinante, mas ao mesmo tempo assustador. Fernando se aproximou. O que você vai fazer? Isso pode mudar tudo. A preocupação transparecia em sua voz, mas Zélia também via uma ponta de admiração. Ele conhecia o peso que a fama trazia, os olhares insaciáveis que buscavam por humanidade apenas para transformá-la em uma história. Zélia olhou para Lucas, que estava completamente absorto. A alegria do menino era o que mais a preocupava agora. O que aconteceria se aquele momento fosse perdido no meio do barulho e da superficialidade que parecia se aproximar? Ela se viu presa entre a promessa de reconhecimento e o desejo de proteger a alma pura do filho. Vamos, Zélia. Isso pode ser uma oportunidade incrível para nós. A voz de Tiago voltou, insistente, chamando-a de volta ao momento. Mas o dilema se agigantava em seu coração. O que era mais importante? A história que queria contar ou o ruído da fama que parecia estar chegando com todas as forças? Ela sentiu a pressão do destino a atentar novamente. O que a fama realmente traria para eles? Zélia olhou para o horizonte, em busca de uma resposta que pudesse reconhecê-los. E então, no meio daquele turbilhão, um pensamento a atravessou. E se o verdadeiro desafio não estivesse em ser vista, mas em permanecer verdadeira? E no instante que as luzes começaram a brilhar em sua direção, a decisão se revelou. Mas qual seria essa decisão? O tumulto provocado pela chegada dos influenciadores tomou conta do parque. Zélia sentia a pressão aumentar, como se 1000 olhos estivessem fixos nela e em Lucas. O calor do momento quase a fazia derreter sob a intensidade do que estava prestes a acontecer. Enquanto Tiago insistia para que se juntassem ao grupo, suas palavras eram como um eco distante, uma canção que não a tocava mais. Vamos lá, Zélia. Olha o Lucas. Ele pode brilhar fácil nesse cenário. Tiago tentava convencê-la, mas a mãe não conseguia desviar o olhar da multidão.
As risadas dos jovens, sua energia vibrante, eram o oposto do pequeno refúgio que Zélia desejava para si e para o filho. Isso não é o que nós viemos buscar, Tiago. A voz dela tremia, mas havia determinação ali. Fernando, percebendo a inquietação da mãe, colocou a mão em seu ombro. Você tem razão. O que realmente importa aqui é contar a nossa história, não entrar nesse show, ele disse. Sua voz suave era um ancla em meio ao panorama barulhento. Os flashes das câmeras estalavam como fogos de artifício, cercando o grupo de jovens em um mar de luz. Zélia sentiu uma onda de adaptações emocionais. Estava prestes a abrir mão de um momento precioso, aquele em que Lucas poderia se ver, se amar, através de suas fotografias sinceras. Em vez disso, ali estavam eles, à beira de um espetáculo que não lhes pertencia. Eu só quero que o Lucas se sinta especial, assim como ele realmente é, Zélia murmura, a voz baixa. Lucas, intuindo a agitação ao seu redor, se virou para a mãe, seus olhos grandes e brilhantes carregando a simplicidade de uma criança que apenas queria a atenção dela. Mãe, eu quero muito sorrir, ele falou, e cada palavra parecia vibrar no coração de Zélia. A cena diante dela começou a se transformar. As risadas e gritos dos jovens pareciam distantes, quase uma trilha sonora alienígena que não se encaixava na realidade que Zélia e Lucas estavam construindo. O verdadeiro espetáculo não era o que acontecia ao redor, mas o que já estava acontecendo ali, dentro do círculo formado entre mãe e filho. Vamos fazer nossa própria mágica, certo? Zélia se inclinou, olhando nos olhos de Lucas. Ele sorriu com aquela luz que só os pequenos têm, como se estivesse a transmitir um universo inteiro. Neste instante, Tiago percebeu a mudança de clima. Compreendendo a profundidade do momento, ele abaixou a câmera, em vez de forçar que as lentes foquem no barulho externo. Vamos mostrar algo autêntico, Zélia. Capturemos o que realmente importa, ele disse com um sorriso. Enquanto os dois formavam um laço emocional, Zélia sentia o peso da decisão finalmente dissipar-se. A câmera que ela costumava ver como uma forma de validação agora se tornava uma porta para expressar e amplificar a verdade deles. Enquanto Tiago se preparava para registrar aquele instante, um grito mais alto cortou o ar, chamando a atenção de todos. Oi, galera! Olhem só quem veio! As pessoas começaram a se mover em direção a uma figura que se aproximava, alguém que estava prestes a apagar o brilho autêntico por trás de Zélia e Lucas. Zélia sentiu seu coração acelerar novamente, como se tudo estivesse fugindo de suas mãos. Foi quando as luzes começaram a brilhar de novo, mas não eram apenas as luzes dos influencers. Era uma equipe de produção robusta, trazendo com eles a promessa de uma nova narrativa. O momento que tanto esperou estava prestes a ser interrompido. Poderia ser exatamente o que ela temia. A dúvida travava dor e esperança em seu peito. O que ela faria agora? Se tornaria parte desse novo espetáculo ou buscaria reforçar sua própria história? O clima estava mudando rápido novamente, mas a decisão tinha que ser feita. Seria a hora de abraçar a fama ou permanecer na ilustração mais pura do amor entre mãe e filho? E esse dilema envolvente deixou no ar uma expectativa crescente. O que Zélia escolheria? O céu azul do parque parecia um pano de fundo tranquilo para o turbilhão que cresce em Zélia. As luzes, os gritos, a energia pulsante de algo avassalador e ao mesmo tempo descritivo a tornavam cativa de um enredo que ela não escolheu. O sorriso tímido de Lucas, seu filho, refletia algo que ela não queria perder. A pureza do momento estava em risco. Vendo a equipe de produção se aproximar, Zélia sentiu seu estômago revirar. Era como se cada passo deles ameaçasse a delicada conexão que havia estabelecido com Lucas. Ela olhou nos olhos dele, que ainda brilhavam com a inocência, e se perguntou se ele compreenderia. Com um gesto quase involuntário, ela apertou a mão do menino, e por um segundo todo o barulho ao redor se silenciou. Vamos, mãe. Lucas puxou a mão dela e começou a se mover em direção àquelas luzes. A emoção na voz dele a fez hesitar. Enquanto Tiago levava a câmera na direção do garoto, Zélia se deu conta de que estava dividida entre dois mundos. O que os outros desejavam que ela fosse e o que realmente importava para sua própria vida. Lucas, espera. Ela disse, com um aperto na garganta. A visão da equipe de produção se desdobrando diante dela fazia com que a sensação de perda a invadisse. Uma tentativa de escapar daquele frenesi era quase inútil, mas ela não poderia se deixar levar. Inspirando fundo, Zélia percebeu que esse era o momento em que precisaria enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Tiago, me ajude. Ela pediu, sua voz quase um sussurro. O amigo olhou para ela, compreendendo instantaneamente a urgência em seu olhar. Ele ajustou rapidamente a posição da câmera, preparando-se para capturar algo genuíno. Vamos, Zélia.
Deixe que seja o seu momento, ele encorajou aos poucos. Zélia sentiu a coragem brotar dentro dela. Em vez de se deixar arrastar pelo espetáculo fabricado, ela decidiu usar a câmera como uma extensão de sua voz. Lucas, vamos fazer algo incrível, só nós dois, disse, guiando-o para um espaço um pouco mais afastado, longe da turbulência. À sua volta, o parque ainda estava em festa, mas para Zélia e Lucas, tudo o que importava era aquele espaço que acabaram de conquistar. Ao se posicionarem de frente um para o outro, Zélia viu Lucas relaxar, seus olhos se iluminando novamente. Agora, sorria para mim, meu amor, pediu Zélia, enquanto Tiago aponta a câmera para eles. Uma nova magia se formava no ar, uma autenticidade que não podia ser replicada ou diminuída pelas vozes estrondosas que eram alheias àquele instante. Lucas conseguiu o sorriso mais bonito. O modo como sua expressão se iluminava era tudo o que Zélia precisava para guardar aquele momento em sua memória, um tesouro que ela sabia. Não dependeria da fama ou da validação externa. Os cliques da câmera ecoavam como música suave, ressurgindo a esperança dentro dela. Isso mesmo. Agora, mais uma vez com toda a energia. Tiago sugeriu, contagiado pelo momento. Mas, enquanto Zélia se deixava levar pela brincadeira, uma nova voz disruptiva surgiu do meio da multidão, trazendo uma aura de tensão. Pessoal, temos que ir, o evento vai começar. Um dos organizadores gritou, chamando todos de volta para o centro do espetáculo. O ruído do mundo exterior invadiu a bolha protetora que se formara. A voz dela ficou presa na garganta. Zélia percebeu que o tempo estava se esgotando e a avalanche de intenções externas estava prestes a invadir novamente o espaço dela e, de Lucas. Como responderia? O que ela faria diante da pressão? A hora da verdade estava chegando. O que Zélia escolheria naquele momento definirá não só o futuro deles, mas também o legado que deixariam para aqueles que estavam observando. Murmúrios de expectativa ecoando pelo ar. Agora, tudo dependia da resposta. Ela tinha coragem suficiente para sustentar sua história, ou se deixaria levar pela correnteza daquele espetáculo? Zélia ficou paralisada. O grito do organizador cortou o ar como uma faca, trazendo à tona as dúvidas que havia tentado deixar para trás. Enquanto Lucas ria ao seu lado, inocente e feliz, um nó se formou em sua garganta. Ela se sentia entre a cruz e a espada. Um lado puxava-a para o centro, onde as câmeras brilhantes prometiam atenções e aplausos. O outro lado, mais silencioso, mostrava o que realmente importava, a conexão pura e vibrante com seu filho. Vamos, mãe, todo mundo está indo. A voz de Lucas era como um eco suave, mas cheia de urgência. Zélia olhou em seus olhos e viu neles o mundo inteiro que parecia ser chamado por um espetáculo que ela não queria fazer parte. Os flashes nas cercanias piscavam como estrelas, mas a luz mais intensa era a do sorriso de Lucas. O que aqueles olhares e câmeras estavam realmente capturando? O amor? A essência verdadeira de quem eles eram? Tiago, espera! Ela exclamou abruptamente, levantando a voz. O amigo quase não teria tempo de reagir antes que Zélia desse um passo à frente, bloqueando o caminho entre Lucas e a multidão exigente. Não, eu não vou deixar você ir agora, Lucas. Não enquanto ainda temos nosso momento. Sua voz soou firme, mas seu coração pulsava freneticamente. Ela compreendeu que o que realmente importava não era a audiência, mas a conexão que compartilhavam, a história que construíam juntos. Todo o restante parecia desvanecer. A algazarra do evento, a pressão dos olhares, tudo isso começou a parecer distante. Zélia girou-se novamente para Lucas, que a olhava com curiosidade. O fulgor em seus olhos era o que ela precisava. E naquele instante pegou as mãos do filho e as levantou, como se quisesse erguer um troféu. Eu quero que você saiba, meu amor, disse Zélia, sua voz tremer um pouco, mas cheia de emoção. Nós somos mais do que apenas uma história para os outros. Nós somos uma história que só nós podemos contar. Lucas sorriu e, sem hesitar, formou uma pose exagerada, como um pequeno artista em um palco imaginário. Aquela simplicidade partiu o coração de Zélia, trazendo lágrimas aos seus olhos. Em um mundo tão impiedoso, aquele era o seu momento de verdade. Tiago, ciente da transformação, capturou a cena com seu olhar atento, dando espaço para a energia que crescia entre mãe e filho. O clique da câmera soava quase como um acorde musical que selava a nova composição emocional que Zélia e Lucas estavam criando. Mas, antes que Zélia pudesse aproveitar a intensidade daquele segundo, a voz do organizador rumou como um trovão, reverberando pelas árvores do parque. 5 minutos para o início. O coração de Zélia disparou novamente. A realidade estava prestes a invadir seu mundo, e o dilema voltou a ser palpável.
Ela queria ser a mãe que dá segurança, que exalta a autenticidade, mas também temia que tudo isso pudesse ser destruído pelas exigências do evento. Vamos tocar a nossa música, Lucas, ela disse num sussurro determinado, puxando o menino para mais perto. Independente do que vier depois, o que importa somos nós dois. Lucas acenou entusiasmado, mas Zélia sabia que as expectativas impiedosas estavam prestes a fazer um ataque. Um novo dilema a aguardava enquanto a multidão se aglomerava. Como manter a pureza daquele momento especial no meio do caos que estava prestes a iniciar? A tensão crescia, e uma nova voz surgiu do fundo da multidão. Ei, Zélia, precisamos de você aqui. Era o convite para entrar novamente na cena. Porém, ao que parecia, cada passo em direção à equipe significava um afastamento do que mais prezava. Zélia respirou fundo, seu coração palpitando. O que ela escolheria na próxima fração de segundo poderia mudar tudo. Ela olhou novamente para Lucas, que a olhava com pura confiança. E agora? Ela se perguntou, seu coração acelerando, enquanto aguardava sua resposta. O que essas frações de segundo decidirão sobre eles? Zélia sentiu o peso das palavras ecoarem em sua mente. A multidão pulsante à sua volta parecia um labirinto de expectativas, cada rosto uma máscara, cada aplauso uma barreira que ela não estava disposta a transpor. A ligação entre ela e Lucas brilhava com intensidade, uma fagulha que ela se recusava a deixar-se apagar. Vamos, Lucas. Vamos mostrar a eles quem somos. A resposta de Lucas encheu Zélia de coragem. Ele, tão destemido e autêntico, parecia não compreender a magnitude do que estava em jogo. A inocência dele era um bálsamo para o conflito interno dela. E naquele momento, ela decidiu. Não é um espetáculo, meu amor. É a nossa vida, ela murmurou, puxando-o para mais perto. A multidão rugia como um mar agitado, mas a paz que envelopava os dois era inabalável. Zélia virou-se para enfrentar os olhares curiosos, sem saber exatamente se era bravura ou pura determinação que a guiava. O organizador, com os braços cruzados, observava claramente frustrado. Ela sabia que ele representava tudo o que ela hesitava em aceitar, o mundo que girava em torno do sucesso e da fama. Mas, por outro lado, havia Lucas, o garoto que, com sua simplicidade, lhe ensinava o que realmente importava. Formem uma fila. Para o próximo ato, precisamos de todos. A voz do organizador ainda ressoava, mas Zélia fez questão de ignorar. O instante entre ela e Lucas era tudo o que importava. Mãe, vamos? Lucas perguntou com uma esperança contagiante nos olhos. Zélia sentiu o coração aquecer. O impulso dela era de protegê-lo, mas poderia a verdade da vida deles vir a ser sufocada sob a pressão de outros? Seja quem você é, nunca se esconda, disse Zélia, e as palavras escaparam como uma promessa. Lucas assentiu, e com uma confiança que só uma criança poderia ter, deu um passo à frente. Zélia seguiu, determinado a não permitir que a dinâmica do evento interferisse no que era mais precioso. Ela sentia a energia da audiência crescer, freguesias de murmúrios misturadas com flashes de câmeras. Era como se o destino os estivesse empurrando para o centro do palco, mas a verdade era que a verdadeira cena se desenrolava no silêncio compartilhado entre eles. Zélia olhou para Lucas, que começou a brincar com os gestos e a dança, como se ninguém estivesse ali. E naquele momento de total entrega, uma onda de admiradores começou a se formar, atraídos pela autenticidade que irrompia de cada sorriso deles. O ambiente em volta parecia se transformar, e os olhares que antes eram de julgamento começaram a ficar mais suaves, como se, de alguma forma, a luz de Zélia e Lucas estivesse iluminando também aqueles que observavam. Olhe, mãe, estão rindo da gente. Lucas apontou enquanto uma risada ecoava na multidão. A espontaneidade do filho sentiu-se como uma bênção. Zélia também riu, e a tensão no ar foi dissolvida pela simplicidade do momento. Mas o que ela não esperava era que das sombras, uma figura conhecida se aproximasse. O famoso milionário, dono de uma produtora grandiosa, observava com um semblante intrigado. Ele parecia aquecido pela cena que estava diante de seus olhos, e por um instante, tudo parou. Parece que encontrei a verdadeira estrela do espetáculo, ele declarou, sua voz profunda preenchendo o espaço, enquanto todos se voltavam para ele. O impacto da frase fez com que Zélia e Lucas ficassem em branco. O que ele queria? O que significava isso para a trajetória que haviam escolhido em meio a tanto caos? O coração de Zélia começou a bater mais forte. Agora, mais do que nunca, a escolha entre a vida pública e a intimidade se tornará um dilema inadiável. O que essa abordagem significaria para Lucas e para eles? A voz do milionário ecoou em sua mente, enquanto a multidão se agitava novamente, como o mar esperando por respostas. O que viria a seguir poderia mudar tudo.
Zélia sentiu que o tempo se arrastava enquanto o olhar do milionário penetrava fundo em sua alma. O que ela esperava ser um momento íntimo entre ela e Lucas agora se tornava uma proposta de potencial fama. Sua mente girava como um furacão. As palavras do homem reverberavam em seu coração, a verdadeira estrela do espetáculo. Você quer ser parte de algo grande, Zélia? Ele continuou, como se lesse a tensão em seu olhar. Sua história é inspiradora e poderia ajudar muitas outras pessoas. Vamos criar um documentário. O mundo precisa conhecer vocês. As palavras se precipitavam em meio à empolgação da multidão, mas para Zélia, algo lhe dizia que aquele caminho poderia ser mais traiçoeiro do que maravilhoso. Ela olhou para Lucas, que estava tão radiante quanto uma estrela. Mãe, vamos ser estrelas! Ele exclamou, seus olhos brilhando com a possibilidade. Mas no fundo, Zélia sabia que a verdadeira luz não vinha da fama, mas do amor que sempre compartilharam. Lucas querido, disse ela suavemente, ser famoso é maravilhoso, mas é fundamental que a gente mantenha quem somos de verdade. O dilema pesado fez seu coração doer. Ela tinha que escolher entre a visibilidade que poderia transformar suas vidas e a autenticidade que sempre haviam valorizado. No fundo de sua alma, ela sabia que o amor genuíno entre mãe e filho não precisava de um grande palco para ser celebrado. Mediante a agitação crescente, Fernando se aproximou com o rosto preocupado. Zélia, eu vi o que acabaram de te oferecer. Pense bem, você não precisa disso para provar o quanto são especiais. Seu apoio fazia toda a diferença naquele momento, como um bálsamo para suas inseguranças. Mas e se isso for o que precisamos? Lucas interveio, um pouco decepcionado. Zélia fez uma pausa, percebendo a confusão nos olhos de seu menino, e decidiu tomar as rédeas da conversa. Olha, meu amor, ela respirou fundo, ser especial não é apenas ser visto por muitas pessoas. É ser fiel a nós mesmos. Nós temos uma história que contar que vai além de qualquer tela ou público. É sobre o que vivemos juntos, as dificuldades e todas as pequenas vitórias. A multidão parecia hipnotizada, e a tensão se dissipou enquanto as palavras de Zélia soavam sinceras como uma balada doce, ecoando os sentimentos de muitos que a escutavam. Um murmúrio de empatia se espalhou, e o respeito crescia a cada instante. Fernando sorriu com orgulho, e Lucas, com um brilho nos olhos, concordou. Então vamos contar a nossa verdadeira história. Só nós. Seu entusiasmo reacendeu as esperanças, unindo mãe e filho em um só pensamento. Zélia olhou para o milionário, que agora parecia surpreso com a resposta. O ambiente se aquietou e a sensação de liberdade era palpável. Desculpe, mas não podemos fazer isso. Nossa história é nossa para contar quando e como quisermos. Queremos mostrar ao mundo que somos por dentro, não por um desejo de reconhecimento, mas pela força do nosso amor. O milionário assentiu lentamente, respeitando a decisão dela, e pela primeira vez no evento, um silêncio respeitoso pairou no ar. Ali, em meio à confusão, Zélia sentia que havia finalmente se libertado. As luzes que antes ameaçavam ofuscar sua essência agora brilhavam para celebrar a verdade. As palmas começaram a ecoar pela multidão, não pela fama, mas pelo grito de coragem que Zélia e Lucas haviam dado. Vou capturar esse momento de entrega e amor, Tiago falou, ajustando sua câmera. É isso que precisamos ver mais no mundo, histórias que inspiram pelo que são. A autenticidade prevalece sempre. E assim, enquanto a magia do parque pulsava à sua volta, Zélia e Lucas se uniram em um abraço apertado. A alegria estava nas pequenas coisas, e o espetáculo que importava estava na conexão e na entrega que tinham um ao outro. O milionário observou a cena, refletindo sobre o que acabará de testemunhar. Havia emoção mais profunda que a fama? Aquela história genuína estava destinada a ser contada, mas nos moldes que Zélia escolhesse. O dia começava a se encerrar, e uma nova luz queimava dentro de Zélia. Cada clape de palmas, cada sorriso, representava uma decisão de viver com autenticidade. Ela finalmente se sentiu livre, livre para amar, para ensinar e ser a mãe que sempre quis ser. Enquanto caminhavam para fora do parque, Zélia olhou para Lucas. Você está pronto para viver sua própria história? Ela perguntou, cheia de amor e esperança. Sempre, mãe. Lucas respondeu e juntos deram passos firmes em direção ao futuro. E aquele futuro, repleto de possibilidades, começava agora. Inspire-se com essa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, é sério, faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Mostre seu apoio, somente verdadeiros fãs entendem a importância de estar junto nesse momento.